Vamos lá, então, começando a nossa semana. Pode deixar, Wagner, deixa anotado aqui. E amanhã, mas não esquece de aparecer, hein? Senão a gente não consegue trocar ideia com as dúvidas aqui. A gente vai, então, estudar aqui o nosso Livro dos Médiuns, parte 1ª, Noções Preliminares, no capítulo 3º, o Método, e nós vamos entrar agora no item 29. Lembrando que o 28, que nós fizemos um estudo só, direcionado a esse item, ele trata, né, conforme Kardec colocou para nós, porque até então, aqui nesse capítulo, nós tínhamos estudado apenas sobre aqueles que são os opositores do Espiritismo ou aqueles que têm uma certa resistência. Principalmente lembrando que Kardec não ia ao público tentando convencê-los da veracidade da doutrina espírita, mas as pessoas iam até Kardec ou até a sociedade para perguntarem que doutrina é essa que surge a partir de agora. Bom trabalho, Didima. Então, que doutrina é essa que surge a partir de agora? E vinham com as mais diversas intenções, ou apenas uma dúvida, uma vontade de conhecer, uma vontade de combater, de enfrentar, de desmoralizar. Então, das mais diversas intenções, ali o que Kardec encontrava. E aí então ele foi dando para nós orientações no trato de cada uma dessas pessoas, principalmente porque, como nós já conversamos, o objetivo que ele tinha era nos fazer entender, principalmente, que a doutrina espírita não se resume a fenômenos, que é exatamente por isso que esse capítulo 3 se encontra exatamente no Livro dos Médiuns. A gente não tem que pegar o Livro dos Médiuns e tentar convencer as pessoas dizendo: aqui se encontram fenômenos que vão te provar a veracidade da doutrina. E Kardec faz exatamente o contrário. Primeiro a filosofia, os fenômenos vêm como consequência dessa filosofia. E aí então no 28, Kardec já aborda um outro aspecto daqueles que se envolvem com a doutrina espírita, que são os próprios espíritas. Aqueles espíritas que se preocupam apenas com as experimentações, com os exercícios, com os trabalhos mediúnicos, se esquecendo da parte moral, se esquecendo da parte filosófica, né? Porque o que interessa, na verdade, é registrar uma aparição, é registrar um fenômeno. Aí eu viro as costas, volto para minha casa, como se nada tivesse sido acrescentado nos meus valores, na minha razão, no meu lado racional, né? no meu aspecto racional. E aí então esses são os experimentadores. Os outros são os imperfeitos, aqueles que adoram a doutrina espírita, e eu apostaria que essa seria o maior grupo, que esse seria o maior grupo dentro da doutrina, que muita gente gosta da doutrina, adora a doutrina, apaixonante, como eu sempre falo. A gente vai ler sobre os fenômenos, ler sobre a história, ler sobre os grandes espíritas, sobre os trabalhos que eles são capazes de realizar, mas eu não me preocupo em absorver os ensinamentos, eu não me preocupo em me transformar naquilo que eu trago como exemplo. Tem inclusive pessoas que adoram estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E não existe obra mais clara e mais específica do que essa para promover a transformação moral de um indivíduo. Mas tem pessoas que adoram ler, adoram as explicações, adoram os depoimentos dos espíritos, mas muito pouco se preocupam em aplicar aquilo no seu dia a dia. Então, infelizmente, é o que acontece com a maioria de nós. Todos nós aqui, todos os dias fazemos os nossos estudos, todos os dias conversamos sobre tudo isso, e como é que fica na aplicação daquilo que a gente conversa em termos de valores morais, né? Pois é. Então, na verdade, o que a gente percebe, né, que a Jana lembrou aqui, que são situações que são ensinamentos que são muito mais apreciados do que seguidos. Então nós temos essa vontade, e aliás é o que acontece, inclusive, com a maioria das pessoas que seguem algum tipo de religião. Eu gosto da religião, gosto de frequentar, gosto dos rituais, gosto dos sacramentos, gosto do ambiente que se frequenta, que é um ambiente harmonioso, agradável e tudo mais, mas a partir do momento que eu volto para minha casa eu continuo sendo exatamente quem eu era, ou com muito poucas transformações. Então exatamente essa é o rótulo que Kardec coloca dos espíritas imperfeitos, a maioria de nós inclusos nesse rol. Os espíritas cristãos, ou os verdadeiros espíritas, que são aqueles que falam, que pensam, que agem, vai com Deus, Milena, que fazem, que pensam, que agem de acordo com aquilo que abraçam em termos de filosofia, né? Então a gente tem aqueles que se destacam pelas suas ações,
que a mídia, de certa forma, até traz para nós ali com certo destaque, e temos aqueles que são anônimos, que são conhecidos apenas nos seus grupos, mas que mesmo assim se destacam. São pessoas que são muito queridas pelas suas ações, pessoas que são adoradas, pessoas que infelizmente são veneradas, né, porque não é ninguém gosta, alguém que abraça realmente o sentimento de humildade, aquele que absorve esse sentimento, não gosta desse tipo de adoração, por mais sincera que ela seja, né. O Chico se sentia, por exemplo, bastante constrangido na época em que as pessoas chegavam e beijavam sua mão. O que ele fazia de imediato era beijar de volta, porque ele se colocava na condição de mais humilde, né? Apenas um servo, um trabalhador daquilo que ele acreditava. Então, esses são os verdadeiros espíritas, né? E em troca, ele sempre fazia isso, Ana, você pode perceber nos documentários, nos vídeos que mostram, assim, quando ele fazia atendimento às pessoas, as pessoas ajoelhavam, choravam, beijavam a mão, de imediato ele pegava de volta e beijava outra vez, para mostrar que ele era o mais... era aquele que reconhecia muito mais a importância das pessoas do que se reconhecer como importante, né? Então, tanto ele como tantos outros que tem por aí, que são anônimos para todos nós, que agem exatamente dessa forma, né? E o quarto item, que esse infelizmente são aqueles que são os mais nocivos, segundo a visão... exatamente, né? Então, assim, mas presta atenção de novo, Karen, quando você estiver assim, assistindo alguma coisa, vocês todos, quando estiverem assistindo alguma coisa, algum atendimento público que ele faça, percebam esse tipo de postura. Como ele se sentia, a expressão no rosto dele, como ele se sentia constrangido pelo modo como as pessoas falavam, e a ação que ele tinha de imediato para mostrar o sentimento de humildade que ele tinha incorporado já. E o quarto item que nós temos aqui, que são aqueles que são os mais nocivos para a doutrina espírita, são os espíritas exaltados. Nós trouxemos aqui vários exemplos no nosso último encontro, que aí nós tínhamos, por exemplo, né, em termos de comportamento, aqueles que são tão apaixonados que acabam não agindo de acordo com a razão. Então eles querem discutir, eles querem debater, querem mostrar que sabem, querem mostrar que conhecem, querem mostrar que a doutrina espírita é a melhor de todas, mas eles não utilizam o critério da razão. Acreditam em tudo com facilidade. Temos aqueles que são os mais agressivos, mais intelectualizados, e aqueles que são apenas mais apaixonados, ou aqueles que adoram mesmo a doutrina. Então eles fazem uma propaganda exagerada, acreditam tudo aquilo que diz respeito à doutrina. Se eu falar para vocês assim, olha, o Divaldo Franco falou que André Luiz já reencarnou aqui em São Paulo e ele se transformou numa mulher. Quer dizer, eu estou falando que Divaldo Franco disse isso. Vocês não questionaram se o Divaldo realmente disse isso, ou se André Luiz realmente reencarnou nessa condição, e se isso faz alguma diferença. Só o fato de ter lançado alguma coisa em nome de alguém, mesmo que vocês não tenham ouvido, de imediato vocês vão partir para essa crença e vão espalhar isso aos quatro ventos. Então é muito importante, cada vez que nós ouvirmos uma palestra, cada vez que nós fizermos a leitura de um livro, aquilo que surgir como dúvida, que nós guardemos. Porque todo o ensinamento que chega para nós depende do critério da razão. Naturalmente nós temos um hábito, que é o que até chegou para nós como uma educação religiosa tradicional. Muitos de nós que hoje nos aproximamos da doutrina espírita já tínhamos uma religião que veio para nós como familiar, né, como no início da nossa educação religiosa, aquele hábito de que sente, ouça e acredite, ponto. Porque aquilo que está escrito é sagrado. Se eu repito aquilo que está sagrado, então acabou. Na doutrina espírita nós aprendemos um outro método, que nós principalmente temos que saber quem fala, do que fala, por que fala, e depois pegar tudo isso e colocar para a nossa própria análise. Por mais blasfêmico que possa parecer, nós temos essa liberdade de questionar. Então aqueles que são exaltados, aqueles que têm aquela crença fácil nas fantasias, nas ilusões, e eu já falei para vocês que eu passei por essa fase de exaltação. Na minha época, no início em que eu me aproximei da doutrina espírita, eu tive contato com tantos livros, com tantas obras, com tantas informações, que eu fiquei tão apaixonado que eu acreditava em tudo que eu lia. Eu lia sobre feitiçaria, eu lia sobre fadas e gnomos, eu lia sobre fantasias do mundo espiritual, eu lia sobre situações aqui no nosso mundo físico, e eu falava para todo mundo aquilo que eu lia. Depois de um tempo, 10 anos depois, passei 10 anos nessa fase, Wagner, de ficar assim tão apaixonado que eu não pensava, eu só lia. A minha cabeça, assim, imaginemos que a minha cabeça era um HD vazio que queria informações, então tudo que vinha ia se encaixando.
Quando eu comecei a fazer o estudo da doutrina através da codificação, através de grupos de estudos, aí então eu parei e comecei, peraí, mas aquilo que eu li não tem nada a ver. Aí eu percebi que a coisa foi. Né? Não sei se é qualificado, mas pelo menos filtrado eu tirei bastante coisa, né? Dei uma limpada, fiz uma faxina, digamos assim, daquilo que era útil, que não era, e daí mesmo aquilo que não era útil, fica guardado no arquivo morto, porque aquilo que não é útil hoje serve para nós como um exemplo daquilo que não deve ser seguido. Então eu passei por essa fase de grande paixão, esse deslumbramento, que foi aquele primeiro grupo, né? E nós temos aqueles outros grupos que se armam como verdadeiros cruzados, que saem pelo mundo enfrentando todos e todos para impor a sua crença. Então, quer dizer, acreditam com sinceridade, só que agem de um modo equivocado. Né? A Mia colocou, né, eu já ouvi você falando, deixa eu ver aqui, subiu. Dessa forma, né, igualzinho, né? Pois é. Então, o que a gente percebe é o seguinte, né, que nesse sentido que nós temos, né, quem tomara, né, Ana? Se dá para a gente aproveitar bastante, é a melhor coisa. Então a gente tem que sempre observar nesse comportamento, porque nós temos isso também em outras religiões. Eu falo sempre de outras religiões, porque eu gosto de lembrar que nós estamos falando de seres humanos. Nós não falamos de espíritas, como se os espíritas fossem uma categoria à parte do resto da humanidade. Então o comportamento que o indivíduo tem dentro da doutrina, ele vai ter em qualquer lugar que ele viva. Basta que ele sinta o sentimento verdadeiro de envolvimento com aquela filosofia, com aquela ideia. Nós temos ali em todas as religiões aquelas pessoas que saem, muitas vezes ficam até fanatizados. Esse fanatismo existe em todas as crenças, porque é da natureza humana vivenciar essa experiência. Então esses espíritas exaltados, que Kardec coloca para nós, também pode até ser colocado como um subitem dos espíritas fanáticos, que trabalham intensamente, que vivem, que só falam nisso, que só pensam nisso, que qualquer coisa envolvendo isso, mas só que de uma forma destrutiva. Porque eu posso colocar isso em prática em qualquer situação da minha vivência pessoal, é em torno da filosofia espírita. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu trabalho, ainda que de uma forma imperfeita. Mas eu não deixo que isso prejudique a minha natureza, prejudique a minha vivência, o meu relacionamento com outras pessoas, o meu relacionamento com o trabalho. Então vivo intensamente para mim. Agora, aquilo que os outros quiserem saber, eles vão me perguntar. Eu não preciso sair pregando para todo mundo aquilo que eu acredito e tentar brigar, porque aqueles exaltados, aqueles fanáticos, saem brigando com todo mundo porque não acreditam da forma que acreditam. Alguém fala alguma coisa diferente, eu já começo a combater, quero impor a verdade e tudo mais. Quer dizer, perde-se o equilíbrio, perde-se o bom senso. E esses espíritas são exatamente aqueles que, conforme Kardec coloca para nós, trazem um prejuízo muito grande, porque na verdade quando você se depara com uma pessoa que se comporta dessa forma, você imagina que todos os outros também são assim. Você está, por exemplo, numa festa. Aí numa festa aparece algum espírito exaltado e começa a discutir com você aquilo que ele acredita. Você não tem nenhum envolvimento com a doutrina, mas você quer conhecer e tudo mais. E ele fala, discute, briga, não sei o quê. Quando chega no trabalho, você encontra com uma pessoa e ela se identifica dessa forma, ela diz, tudo bem, tá, eu sou espírita. Você fala, não quero nem conversa. Eu já tive uma experiência péssima com aquele outro lá, todo mundo é assim, não quero nem saber. Passando na frente do centro espírita, então Deus me livre. Vai que eles me agarram e arrastam para dentro. Esse, então, na verdade, é uma visão negativa que se cria envolvendo apenas um indivíduo. E isso por quê? Por causa dessa exaltação, por causa desse equilíbrio. Certamente que sim, Wagner, certamente que sim. As pessoas se tornam chatas, né? Se tornam inconvenientes, se tornam agressivas. Algumas vezes são até passivas, mas ainda assim fazem um desserviço. Aqui, como Kardec coloca, só para a gente lembrar, porque o nosso tema esse tema já foi estudado, então a gente vai para um outro tema. Mas ele coloca para nós assim, deixa eu pegar aqui, ele coloca assim, que se por acaso essa exaltação diz apenas a respeito a você mesmo, isso não tem nenhum problema. Agora o problema é quando você se coloca como representante da filosofia e quer impor essa filosofia de acordo com o seu ponto de vista. Aí sim você se torna negativo. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo, conforme Kardec coloca para nós. Então esses 4 tipos de espíritas que Kardec relaciona para nós, é aquele que a gente deve se identificar. Então ele começou de novo aqui para a gente poder rever. O primeiro, os experimentadores, aqueles que só querem conhecer a ciência, os fatos, os eventos. O segundo, aqueles que são os imperfeitos, que somos nós, a grande maioria.
os espíritas cristãos, ou os verdadeiros espíritas, que é ali a grande minoria, que é exatamente nesses que nós temos que nos espelhar, e finalmente os espíritas exaltados, aqueles que são os mais apaixonados, aqueles que são tomados por um certo fanatismo. Esses trazem um prejuízo não apenas à doutrina, mas até mesmo à sua experiência pessoal. E esses são os mais aptos a serem fascinados naquela influência com os espíritos inferiores. Já que você é tão apaixonado, eu vou botar fogo nessa lenha. Aí eu vou prejudicar você, vou prejudicar a doutrina, vou prejudicar o trabalho, e quem quer que seja. E aí então esses são os mais passivos de uma certa influência. A gente lembra que as influências do mundo espiritual vêm obsessão, fascinação, subjugação. Essa fascinação, ele fica fascinado por aquilo que ele acredita, e o que ele acredita não é necessariamente a verdade. Ele fica fascinado acreditando que ele é o representante da verdade, e aí então cai naquele grande equívoco de fazer ali um desserviço à doutrina espírita. No item 29, que é o que interessa para nós a partir de hoje, bom dia pessoal que chegou, o Wagner colocou que eu visitei um centro espírita em Friburgo, e lá só em pensar em falar em João de Ângeles, André Luiz de Emmanuel, eu vou ser sacrificado. Então, uma casa espírita, Wagner, ela tem ali uma diretriz, né, uma linha de pensamento. Então temos aqueles que, por exemplo, só estudam Kardec, aqueles que aceitam esses espíritos que são colaboradores da divulgação da doutrina espírita, e tem aqueles que são os mais abertos, né, que trazem ali ideias espiritualistas para o seu trabalho. Então, até ontem, nós estávamos ouvindo um trabalho divulgado por Divaldo Franco, uma palestra divulgada. Eu até depois criei o áudio, a gente vai ouvir isso oportunamente, em que Divaldo falava o seguinte, sobre essa aceitação fácil das obras que são rotuladas como espíritas. Né? Então nós temos ali eu sou um médium, aí eu tenho uma psicografia, aí eu pago, a gente sabe que é muito fácil, eu já passei para vocês aqui a cotação de preços de uma editora, com R$2.000 você faz uma tiragem de 200 obras, com revisão de português, com edição da capa e tudo mais, pagando apenas R$2.000, parcelado em até 10 vezes se eu quiser. Então eu escrevo qualquer assunto, qualquer tema num livro, vou para uma editora, publico e mando para o Wagner vender. Aí ele vai vender sem ler a obra, ou então vai colocar no centro espírita dele, e aí seja o que Deus quiser. As coisas acabam depois se tornando esse problema. Então, na verdade, a gente tem com 30% de desconto ainda por cima, se for camarada. Então nós temos esse pensamento que diz o seguinte, que muitas obras, muitos grupos espíritas, centros espíritas, eles possuem uma comissão que fazem a avaliação das obras que serão divulgadas, que serão vendidas naquela instituição. Então ele dizia o seguinte, lá na Casa do Caminho, na Mansão do Caminho, né, virou Mansão do Caminho, que muitas vezes uma pessoa chega e fala assim, você tem um livro de fulano de tal? Aí a pessoa vai dizer assim, olha, não tem, mas tem desse outro, que também tem essas obras, se você quiser levar. Aí ele dizia o seguinte, que a pessoa muitas vezes não leu, nunca conheceu aquele outro autor, mas acabou depois levando o livro por uma indicação. Então, na verdade, não é o que você divulga na sua instituição. Quem são os autores, quais são as obras que são estudadas ou vendidas. A questão é como você reage diante da presença desses autores. Então, quer dizer, quando você chega numa instituição como essa e tem um comportamento tão agressivo assim, é uma completa falta de entendimento, falta de capacidade de relacionamento, de compreender o ponto de vista das pessoas. É intolerância religiosa. Muitas vezes eu já vi isso em grupos espíritas, tanto virtuais como grupos físicos, que se dependerem deles, eles fariam uma fogueira em plena praça pública e queimariam essas obras. E aí então a gente volta exatamente na época da Inquisição. A doutrina espírita passou por isso em Barcelona, vocês se lembram? Kardec fez um relato para nós. Você quer queimar obras porque você não concorda? Espíritas querendo fazer isso com livros? Em pleno século XXI? Isso é resquício de um passado tenebroso. Né? Então, na verdade, assim, quando a gente percebe que grupos espíritas se comportam dessa forma, é porque há alguma coisa errada. Na verdade, basta você dizer uma resposta simples e educada. Vocês estudam lá Joana de Ângeles? Não, a gente prefere estudar Kardec. Joana de Ângeles tem um ponto de vista interessante, tal, mas a gente prefere focar apenas nesse ponto. Acabou o assunto, resolveu. Agora, ter uma atitude como essa, de ser sacrificado, de agressividade, isso a casa espírita está equivocada na sua direção, infelizmente.
Bom dia, pessoal que chegou. A Karen colocou no centro que eu frequento, tem uma biblioteca e emprestam livros para quem quiser ler. Então, no caso, quais são os livros? Qual é o objetivo? Vai com Deus, Suzana, bom dia. Quais são os livros? Quais são as obras? Qual é a intenção e tudo mais? Então, é tudo uma questão de postura. De postura, e a gente tem que ter sempre essa flexibilidade de entender o ponto de vista do outro, mas colocando o nosso. Não precisamos necessariamente ser agressivos no nosso ponto de vista. Isso é completamente, não vou dizer que é antidoutrinário, mas pelo menos é anti-humano, pelo menos, A Vaninha colocou as mesmas pessoas que condenam o que fizeram com Kardec fazem isso hoje, só que com um discurso diferente. Não, naquela época eles estavam errados. Aquele bispo de Barcelona estava completamente equivocado. Mas eu faço porque eu tenho razão. Todo mundo disse isso na história da humanidade. Eu faço porque eu tenho razão. No passado os romanos queimavam cristãos porque tinham razão. Hoje todo mundo rechaça essas personalidades do mundo espiritual porque tem razão. Não avaliam, não tem tolerância. Isso infelizmente é um equívoco da nossa parte. Mas vamos lá, item 29. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. Os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. Olha só para nós, os meios de convicção. Quer dizer, de você convencer alguém que vem à sua procura. Não você vai até a pessoa violando a sua própria crença para poder impor a sua verdade. Então, quando as pessoas vêm, ela tem vontade de se convencer. Mas aí qual é exatamente a postura dela? Ela vem para desafiar ou ela vem para conhecer? Essa é a questão. Eduardo colocou, tem uma sala no Pautal que fica passando um áudio de uma palestra falando mal do Chico, de Valdo, Ivone do Amaral. É uma pena, Uma pena. O Armando colocou, certos centros espíritas, certos espíritas que já dizem que você está obsediado por não acertar certos espíritos e seus médiuns, pois não se pode fazer uma crítica no sentido de mostrar uma contradição, já dizem que você está falando mal. Existem formas e formas, o Armando. É a nossa postura que vai dar a aceitação ou a negação. É a forma como você faz a coisa. Você pode estar ali convicto de que a tua verdade é a mais absoluta. Mas se você se torna uma pessoa agressiva em torno dessa verdade, aí então você já está errado pela forma que você age. E você perde a razão pela forma de agir. Pela forma de agir, esse é o problema. Então nós temos um trabalho aqui, por exemplo, na nossa sala. Há 7 anos nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Estamos caminhando para o 8º ano já. Em agosto a gente completa 8 anos. Nesses 8 anos nós conseguimos criar uma linha de pensamento que veio de lá para cá com muito trabalho, um trabalho diário, um trabalho persistente, de mostrar exatamente o que a gente aceita e o que a gente não aceita. E se vocês estão aqui hoje, vocês de alguma forma concordam com aquilo que a gente está fazendo. Agora, se eu tentar se impor a minha verdade, agredindo e atacando aquilo que vocês acreditam, a pergunta é, vocês estariam fazendo o que aqui? Então o nosso trabalho tenta ser exatamente em torno dessa tolerância, buscar os pontos comuns. A gente não destaca as diferenças, a gente destaca exatamente aquilo que se pensa em comum. Porque se a gente mostrar o que tem diferença entre uma e outra, a gente vai sair se pegando por aqui. Vai sair todo mundo rolando escada aqui, um puxando o cabelo do outro para ver o que dá. Vai sair um mordendo o outro, morder? Para ver o que bicho vai dar depois do final e não vai dar em nada. E na verdade a gente tem que pegar o quê? Como todas as religiões, esse que é o ponto importante. As religiões têm que buscar qual é o pensamento comum entre todas elas. E aí então elas vão se aproximar. Mas hoje a gente faz exatamente o contrário. Eu acredito numa coisa, você acredita em outra. Então eu não quero saber, vai você para lá e eu vou para cá. O meu Deus é diferente do seu. Um equívoco muito grande. Vamos lá. Tá. 29. Os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. O que persuade a uns não impressiona a outros. Se um se convencer por meio de certas manifestações materiais, outro por comunicações inteligentes, a maioria é pelo raciocínio. Podemos mesmo dizer que para a maior parte dos que não estão em condições de apreciá-los pelo raciocínio, os fenômenos materiais são de pouca significação. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, afastando-se bastante das leis conhecidas, maior oposição encontram. E isso por um motivo muito simples, é que somos naturalmente levados a duvidar daquilo que não tem uma sanção racional. Cada qual o encara a seu modo e dá a sua explicação particular. O materialista descobre uma causa física ou uma trapaça. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural. Entretanto,
Uma explicação antecipada tem o efeito de construir as ideias pré-concebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fato. Compreende-se antes de ver, pois desde que aceitemos a possibilidade, 3/4 da convicção foram realizados. Bom, o que Kardec coloca para nós aqui é exatamente isso, que a melhor forma de tratar, de conduzir uma discussão é através do raciocínio, através da razão. Então eu tenho que, na verdade, trabalhar em cima dos fatos. Os fatos são esses. É o item 29 ali, tá? Do capítulo 3 do método. Então nós temos aqui os fatos. Então quais são esses fatos? Bom dia, pessoal que chegou. Os fatos são esses. Porque normalmente a gente pensa assim: você acredita em espiritismo? Ah, eu acredito, então me prova. Espera aí que eu vou te levar para uma sessão de desobsessão. E lá você vai ver a sessão acontecendo e eu vou te convencer disso. Um equívoco. E a maioria acontece assim. A gente pensa assim: espera aí, então que eu vou te levar para ver um fantasma lá na casa assombrada. Aí você vai acreditar que existe vida após a morte. Não é assim. Vamos analisar desde o início. A própria doutrina espírita foi concebida a partir das análises. A partir da análise. Pois é, né, Ju? Não adianta. Chega em casa, faz uma mesa levantar, todo mundo fica olhando apavorado, uns têm pesadelo, outros saem correndo, outros ficam duvidando, chamando de louco, e aquele que fez acredita que está convencendo todo mundo, acredita que está abafando. Vale muito mais a gente sentar num cantinho ali na beira da praia e vamos conversar sobre. Eu me lembro, agora me veio um fato assim que é de uma experiência particular. A minha sobrinha hoje tem 18 anos, mas na época ela devia ter por volta dos seus 10 anos, 9 anos mais ou menos. E aí então no meio do meu trabalho ela chegava e pra gente conversar, a gente ficava trocando figurinhas, né? Batendo papinho ali e tudo mais. E de vez em quando surgiu o assunto sobre vida após a morte. E aí então nesse vida após a morte a gente conversava sobre a vida dos animais, conversava sobre a vida das pessoas que desencarnavam, sobre reencarnação e tudo mais, né? E nunca teve contato com nenhuma experiência que fosse assim muito chamativa. E de vez em quando ela estava brincando, aí ela voltava assim, se aproximava e falava assim: vamos conversar sobre morte? Eu já sabia que era exatamente falar sobre esse assunto. Então a própria concepção de morte sendo trabalhada na cabeça de uma pessoa, no caso era uma criança, mas sendo trabalhada de um modo natural, de um modo racional, você quebra aquele tabu que as pessoas têm de falar de morte. Tem pessoas da minha família que você diz assim: escuta, vamos falar sobre morte. Deus me livre. Daquela 3 batidas na madeira assim, sai de costas, sai correndo. Mas quando você começar a falar assim: vamos falar sobre vida após a morte, vamos falar sobre ciência, você quer falar sobre a morte sobre que aspecto? O aspecto científico, a falência dos órgãos, a necessidade do organismo estar equilibrado, as doenças que podem lesionar o nosso organismo. Vamos falar do lado científico. Você quer falar do lado sobrenatural? Vamos desmistificar aquilo que se passa. Aliás, para quem quiser, para quem gosta do tema, bem interessante é vocês assistirem A Mulher de Preto, que está no cinema. Filme bem interessante nesse sentido. Tá? Levem pipoca, cruzem as pernas para não ficar assim, para nenhuma mão puxar embaixo da cama, e assistam esse filme. Vocês vão ver o que é a ideia que nós fazemos a respeito da morte, a tensão que esse assunto provoca. Mas vamos falar então do processo, vamos falar sobre o que acontece depois. Tudo através da conversa. Eu não preciso falar de morte para você te levar para o cemitério. Mas se você quiser ir no cemitério, a gente vai. Numa sexta-feira 13, então, melhor ainda. Não tem problema, é ao gosto do freguês. Mas se eu quiser mostrar para você uma realidade, a minha realidade vem de um modo diferente. O que você entende sobre morte? O que ela provoca? Qual é o efeito? E assim a gente vai conversando, quebrando barreiras, tendo mais acesso, até que as pessoas aceitam. Conversava com outro primo, ele que é medroso, que eu falei para vocês que saiu correndo. Medroso de tudo, você não pode falar, né? Eu sempre já conversei com vocês que eu falava para ele assim, que quando eu desencarnar, eu venho conversar com ele aqui. Ele falou: então você vem ao meio-dia, no meio de um shopping center, na hora do almoço. Porque assim eu não vou ter problema de levar um susto, né? Eu falei: poxa, mas eu queria vir à noite, colocar a mão no teu ombro, falar assim: oi, eu tô aqui. Ele falou: então nem aparece, nem perde seu tempo. E aí então um dia a gente estava conversando sobre esse assunto de um modo bem light, bem leve. Aí ele veio com uma pergunta assim: quer dizer então que tem pessoas que morrem e não sabem que morreram? Eu falei: pois é, acontece isso. Elas estavam tão acostumadas a imaginar que a morte não levava a lugar nenhum, que quando ela se viu viva ela não acreditava, porque ela esperava que ela fosse desaparecer. E aí, então ela se viu viva, com o corpo físico do jeito que estava, convivendo com pessoas à sua volta, e ela falou assim: eu estou vivo, eu estou morto, eu estou sonhando, eu estou o quê? Eu falei: tem gente que vive assim. Eles não se deram conta
Eu falei, só que essas pessoas sofrem muito, porque depois elas ficam tão presas naquela realidade que elas não sabem o que fazer. Aí então vem uma pergunta-chave que ele me fez. Ele falou assim, e se por acaso essa pessoa começa a se dar conta e ela não sabe o que fazer? Eu já percebi assim, né? Isso vai acontecer comigo, o que eu faço, né? Eu falei assim, olha, vai para um hospital, vai para uma igreja, que ali você vai ter espíritos que vão te ajudar. Pelo menos você vai sair daquela mundo de perdição que você está. Porque você vai ter a porta da igreja para você entrar do mesmo jeito num hospital. Ali no mínimo você vai ser assessorado por outros espíritos. Aí ele falou assim, ah tá, mas foi aquele, ah tá, que bom que tem algum lugar para ir. Foi a resposta que eu dei naquela época. Isso já faz muitos anos, né? Faz mais de 15 anos já essa resposta. Hoje eu faria diferente. Eu falei assim, olha, faça uma prece, comece então a mentalizar ali o suporte que você vai receber e tudo mais, que não tem essa preocupação. Então, quer dizer, percebe-se o quê? Que as pessoas às vezes, e a mídia, né, como a gente sempre insiste nesse ponto, a mídia traz para nós uma visão sustentada pela fantasia. A mídia oferece aquilo que você quer ver. Se eu fizesse um filme de terror, e esse filme fosse um fracasso, o próximo produtor, o próximo autor de algum filme não faria, porque sabe que vai dar prejuízo. Agora eu falo de um demônio, enchem as salas de cinemas. Falo sobre morte fantasma, enchem as salas do cinema. Eu vou continuar fazendo. E quanto pior, melhor. Quanto mais sangue, quanto mais susto. Aquela imagem clássica de você entrar assim no banheiro à noite, aí você abre assim, olha, se olha no espelho do armarinho do banheiro, aí você abaixa para limpar o rosto, quando você levanta, o que tem atrás de você? Claro que tem alguém. Ou então você abre a geladeira de madrugada, vai pegar assim aquele leite, aquele pedacinho de comida, quando você fecha a geladeira, o que tem atrás da geladeira? Tem um fantasma. Então esses clichês, na verdade, eles acabam sendo, por mais clássicos que sejam, por mais batidos que sejam, continuam sendo utilizados. Você passar ao lado de uma cama, aparecer uma mão e te pegar. Horas. É sempre assim. E essa é a imagem que se tem da morte. Por isso nós pensamos assim, que quando se fala de doutrina espírita, né, pessoas mascaradas e tudo mais, né, esse é o problema também que a gente tem, sempre tem esse medo. Então, o que nós temos aqui que estamos tratando do que exatamente? De um tema que é uma realidade da nossa vida. Ninguém nasce para virar semente, então todo mundo vai desencarnar. Aceite ou não, você vai desencarnar. A pergunta é, no que você acredita? Qual é a sua crença a respeito dos acontecimentos que decorrem da morte? Os filmes que você assiste ou a razão que te estimula a analisar os fatos? Assim acontece com tudo aquilo que diz respeito à doutrina espírita. Eu não preciso te provar através do fenômeno. Vamos conversar sobre o assunto que a coisa vai se desenvolver de modo diferente. A Jane colocou aqui em cima para nós, só voltando um pouquinho. Vamos lá. Está aqui, ó. O importante para mim é fazer com que as pessoas me respeitem, né? Tenho vários amigos de outras religiões, seitas, etc. Observe que quando sentem dificuldades, procuram por mim. Discutem, aceitam ou discordam, mas ouvem o que posso falar e, como já falei, respeitam, né? Às vezes me perguntam, né? Se já sabem o que posso dizer, por que me perguntam, né? Isso é muito bom, pois estão sendo mexidos, algo está incomodando. São aqueles que são os duvidosos, né, Jane? Quando se tem dúvida, a gente sempre tem aquela ideia de perguntar, de procurar aqueles que têm a capacidade de conversar. Não importa sobre o que fala. O que importa é que você não tenha preconceitos, que você não tenha receio de tratar dos assuntos, que são assuntos absolutamente naturais. Né? Deixa eu só arrumar aqui minha tela, só um instantinho. Bom dia, pessoal que chegou. Dei só um instante, minha tela está rodando aqui. Mais um minutinho só, prontinho, vamos lá. A Vânia colocou, né, eu particularmente não tenho tipo de problemas com amigos de outras religiões. As pessoas sabem que sou espírita, né, e não me trazem problemas. Né? Então, é bem tranquilo também. Bom, vamos lá, continuando aqui para nós. Item 30 agora, próximo item. A André colocou, né, eu ando no escuro em casa de noite, mas se eu assistir essas porcarias, eu nem durmo mais, né? Pois é. A Lê colocou, né, muitas vezes digo que presto um serviço de caridade numa ONG, para não dizer que vou a um centro, né? Olha, eu não sei até que ponto vale a pena a gente evitar que as pessoas reconheçam a nossa natureza, né? Mas a gente não pode lidar com qualquer situação, com qualquer pessoa, né? Então tem que ter certo cuidado. Mas eu não tenho esse problema não. Eu quando eu falo mesmo que tenho trabalhos voluntários dentro da doutrina, faço estudos espíritas aqui na internet, então não tenho esse problema. Pois é, se tem preconceito, a gente é melhor evitar para... Não vale a pena a gente querer impor. O fato dele saber que você é ou não vai mudar a sua natureza, né? Então realmente a gente tem que ter uma certa cautela. Deixa eu ver aqui, item 30, vamos lá então.
A Vaninha está colocando, minha sobrinha espírita está namorando um rapaz evangélico, né? Então são... É assim, né? Quantos casamentos sofrem tantos problemas por causa de conflito religioso? As pessoas não aprendem, né? Esse é o problema. Item 30, vamos lá. Será útil procurar convencer o incrédulo obstinado? Olha só. Quando se fala incrédulo obstinado, a gente fala incrédulo, naquilo que diz respeito às bases doutrinárias, às bases espíritas. E aí você pode falar de pessoas de outras religiões ou não. A gente percebe muito nos trabalhos realizados aqui, na internet principalmente, porque a gente não vê ninguém entrando no centro espírita, gritando no meio do salão que vocês são um bando de louco. Tem um pessoalzinho que acaba quebrando e tudo mais, mas são exceções, felizmente, né? Aqueles que entram para poder depredar uma instituição, como aconteceu no Rio de Janeiro há um tempo atrás, em dois centros de Umbanda. Dois grupos de pessoas, de segmentos evangélicos, infelizmente, com valores bastante distorcidos, entraram nessas instituições, quebraram as imagens, quebraram os altares, os equipamentos que tinham lá, né, chamou polícia, aquela coisa toda. Né? Mas felizmente isso é um grupo isolado, né, um grupo que não tem muita expressão. E responderam por isso por crime constitucional. Se você tem liberdade de crença, liberdade de expressão, você tem que ter direito respeitado. Não é uma questão de chamar a polícia porque quebrou o meu equipamento. É porque você violou a minha crença. Né? Mas a gente tem aquele pessoal... Então, nos centros espíritas, isso é muito raro acontecer. Alguém entrar numa instituição, fazer passeata na frente de um centro para fechar. Isso já aconteceu no passado. No início do século XX, nós temos relatos, né, de obras espíritas, obras históricas espíritas principalmente, que mostravam que centro espírita era casa de polícia. Se você desse passe propondo um tratamento espiritual, você poderia ser preso por charlatanismo. Isso era lei. No Código Penal estava dizendo, centros espíritas estão proibidos. Se você exercer tal coisa, ele deve ser fechado, as pessoas devem ser presas. Isso é histórico. Hoje nós temos essa liberdade de expressão. Então nos centros espíritas existe esse cuidado, né, das pessoas não invadirem o espaço. Mas aqui no Pautal que a gente tem essa experiência. A gente abre uma sala, essa sala não tem senha, vocês entraram aqui por livre, espontânea vontade, nós não fomos convidá-los, nós não trouxemos vocês aqui à força, entraram porque vocês quiseram. E tenho pessoas que têm um pensamento obstinado em outras crenças, que também entram aqui desfrutando dessa mesma liberdade. E começam a escrever área de texto ali os seus impropérios, os seus protestos, as suas crenças e tudo mais. Aí a Vaninha gentilmente clica ali no botão, coloca um batom ou põe para fora, etc e tal. Ou seja, as pessoas entram aqui para quê exatamente? Elas querem nos combater? Mas por quê? Nós não fomos lá na crença dela, nós não invadimos salas que elas frequentam, nós não entramos nas igrejas que elas frequentam. O que elas vieram fazer aqui? Muitas vezes, mas o detalhe não é o fato que eu estou comentando com vocês, é a reação daqueles que são os trabalhadores ou os frequentadores da sala. A pessoa vem e escreve alguma coisa aqui. Vocês espíritas são seguidores do demônio. No começo da nossa sala, ali até o 3º, 4º ano, todo mundo ia para cima dele ali, parecia que estava rasgando ele e levando ele para fora. Hoje não, hoje todo mundo fica quietinho, a Vaninha gentilmente dá um clique, ele sai, nosso estudo continua e acabou ali. Mas chegava um momento em que uma pessoa colocava uma expressão dessa, uma ideia dessa na área de texto, desarmonizava completamente o nosso trabalho. O palestrante ficava discutindo, ficava batendo boca. Ele chegava assim e escrevia, mas por que você está escrevendo isso? Olha só, eu não falei para você vir aqui. Por que você não sabe? Por que você não deixa a gente em paz? E todo mundo aqui na sala. Nós somos agora, por exemplo, em termos de presença, 45 pessoas aqui na sala. E eu me dedico exclusivamente a tentar convencer aquela pessoa que ela está errada enquanto vocês ficam olhando para a minha cara. Fica vendo ali o debate, nossa, ele está discutindo. O estudo propriamente dito, que era o nosso objetivo, caiu completamente por terra. Foi desperdiçado. E aí então eu saía mal quando tinha esses debates, eu ficava assim, poxa vida, mas por que eu estou perdendo tempo em abrir essa sala para encontrar com gente assim? Saía desarmonizado, saía assim, sabe, arrependido de ter perdido tempo batendo boca com as pessoas. Aí depois a gente vai amadurecendo, vai percebendo que as pessoas às vezes têm ali o seu pensamento equivocado e faz o que tem que fazer e vai embora. Isso não altera absolutamente nada a nossa proposta, o nosso objetivo. E ele, na verdade, é obstinado naquilo, porque ele tem a crença pessoal dele. E por que eu tenho que perder tempo tentando convencê-lo de que ele está errado, se eu sei que eu estou certo, dentro das minhas convicções? Kim colocou, bom dia, Kim.
Finalzinho da resposta: não é por meio dos prodígios que Deus quer conduzir os homens na sua bondade. Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. E nós temos que ajudar, dando essa proposta, oferecendo essa proposta de argumentação, essa proposta de fatos, para que ele próprio possa analisar. A Rô colocou para nós: aprendemos muito com você, sua postura. A gente vai aprendendo junto, Rô. A gente vai aprendendo com os erros, né? Não existe nada de meritório nisso, pelo contrário, a gente vai aprendendo através dos erros. Porque eu puxava a espada quando alguém falava alguma coisa. Aí eu entendi e falei assim: peraí, mas o que eu estou fazendo aqui? Esse que é o problema. O N colocou: teve um dia desse que eu fiquei muito chateado com uma irmã da minha namorada, né? Ela, por ser evangélica, olhou para mim e falou muitas bobagens sobre a doutrina espírita, dizendo que o espiritismo é uma mentira, que o espiritismo não existe, que a comunicação com os espíritos é coisa diabólica e satânica, né? E ainda falou que o espiritismo é também conhecido como mesa branca, que as pessoas se vestem de branco, né? A resposta tem que ser assim, Enio. No primeiro argumento, quando você percebe a resistência, você fala assim: olha, tá legal, tá, vamos falar de futebol? Porque você quebra a pessoa quando você não tem essa intenção de ficar batendo boca e você muda de assunto. Por mais que ela insista, você vai mudando de assunto. Porque você não precisa convencê-la do contrário, e ela também não vai te convencer do contrário. É você chegar e falar assim: ah, tá, então tá bom. Sem orgulho, porque muitas vezes o nosso orgulho fica ferido, por causa daquela paixão de sermos espíritas imperfeitos que eu falei para vocês, ou de espíritas exaltados. A pessoa fala assim: doutrina espírita é coisa do diabo. Ah, tá. Tá bom. Mas se você quiser conversar sobre, então vamos falar sobre, poxa, mas que diabo interessante. Porque o diabo, ele matou a fome de muitas pessoas. Ah, mas o diabo sempre faz isso. Fala, então tá bom. É quando você percebe que não tem acesso, parou ali. Então, se as pessoas querem conversar, a gente conversa. Se as pessoas querem combater, levanta teu escudo moral e deixa a coisa bater e cair no chão. Não se perde tempo com isso. A lei colocou para nós, né, para os pentecostais, metodistas ou evangélicos, tem a ver os espíritas e umbandistas como seguidores do demônio. E temos que lidar com essas pessoas no dia a dia, no trabalho, na vizinhança. Eu prefiro me preservar. Talvez quando eu estiver mais firme, mais evoluída, né, com mais leitura, isso não seja necessário, mas o argumento só tem valor se o outro quer saber, senão vira uma imposição. Eu posso colocar para você, Ale, uma experiência pessoal, que um amigo de infância, nós fomos escoteiros juntos, passeávamos juntos, né, desde os 15 anos até a nossa maturidade. E eu comecei, por volta dos meus 18 anos, foi também, Suzana? Sempre alerta para você. Então, assim, por volta dos meus 18 anos, eu fui convidado a frequentar a igreja metodista. Porque eles faziam muito acampamentos de evangelização, né, trabalhos dessa natureza, sempre muito legal. E aí então me convidaram, porque pelo fato da gente acampar muito, eles falaram: acampamento escoteiro, acampamento igreja evangélica, vamos convidar os dois. E nos convidaram. E eu então abracei. Eu não gosto de falar de convertir, que é uma palavra muito piegas. Mas então eu aceitei a filosofia metodista naquele momento, durante 2 anos. Frequentei grupo musical, né? Tinha ali um grupo musical que Deus sabe como eu estava cantando naquele lugar, mas já que estava um monte de gente ali, ninguém percebia que eu cantava, então tá bom. Então fazia parte de grupo musical, fui ministro do lazer para trabalhar com as crianças, me envolvi realmente com a igreja. E depois de uns 2 anos eu comecei a perceber que ali não era o meu lugar. Porque eu estava muito mais ali pelas amizades, porque era um grupo de jovem muito dinâmico. Aliás, eu lamento muito que nesse local eu tenha encontrado um grupo tão ativo e eu não vejo isso nas casas espíritas, pelo menos na maioria que eu já tive contato. Então era um grupo muito dinâmico, muitas atividades prazerosas, então eu estava lá muito mais pela amizade, pelo ambiente, do que pela filosofia. Porque cada vez que eu sentava ali no templo e ficava ouvindo os sermões durante os cultos, eu percebia que aquilo não era para mim. Falar aquela coisa de Abraão, de Isaías, sendo que a coisa estava acontecendo agora, o mundo estava com um pensamento diferente, dinâmico, aquilo não era para mim. Então eu respeito todas as formas de crenças, mas eu percebi que não era para mim. Então eu optei em sair de lá. Eu falei: não é mais lá. Na época comecei a namorar também. E quando você começa a namorar, descamba tudo, né? Aí comecei a namorar, comecei um namoro naquela época, né? Comecei um namoro ali, aí pronto. Falei: bom, vou ficar com a namorada que eu ganho mais. E fui naturalmente me afastando. E aí então esse meu amigo continuou. Grande amigo, irmão praticamente. E aí então ele continuou. Depois de um tempo ele fez a faculdade de teologia e hoje é um pastor espírita, é um pastor metodista. E hoje eu
Né, no alto dos meus 43 anos, nós temos a mesma idade, sou 2 meses mais velho que ele. Eu sou professor particular do filho dele, ele sabe que eu sou espírita, ele sabe que eu sei que ele continua sendo metodista, e a gente não fala de religião. Mas quando nós tentamos falar, a gente percebeu que os ânimos ficaram mais exaltados. Que ele começou a falar de Bíblia, começou a falar de proibição, porque Deuteronômio, porque Moisés, porque não sei o quê. Eu falei, não, para. Aí nós decidimos o quê? Não se fala sobre religião no nosso ponto de vista. Nós falamos sobre as amizades. Então nós acabamos anulando esse ponto da nossa relação, percebendo que isso seria negativo para a nossa amizade. E assim foi. Assim que as coisas se resolveram. O Wagner colocou aqui no outro dia, achei no MCN um amigo de escola, e quando entrei em contato com ele foi muito bom, pois ficamos relembrando os momentos que tivemos na escola militar. Mas quando ele soube que eu era espírita, acabou tudo, né? Pois hoje ele é pastor. É um problema, porque as pessoas colocam a crença pessoal como ponto fundamental da relação. Não é, quer dizer, esse meu amigo é palmeirense, esse meu amigo é pastor metodista, e nem por isso a gente deixa de conversar, nem por isso a gente deixa de ter amizade. Eu amo a família dele, amo os filhos dele hoje, ele tem um respeito enorme pela minha família, como sempre teve, independente das nossas crenças. E quer dizer, essa falta de equilíbrio que nós vemos é exatamente isso, essa exaltação. Coloquei para vocês espíritas exaltados, nós temos que falar em pessoas exaltadas. Esse é o problema. Né? Parece que foi feito para isso, né? Pois é, nem todo mundo é perfeito, né, André? Mas sabe qual é o problema? Eu sempre digo assim que Deus, ele sempre dá liberdade para as pessoas escolherem. Quando você é corintiano, ele escolhe para você. Então você não tem livre-arbítrio. Então você aprende por sofrimento, aprende pela paixão. Então faz parte da sua prova e da sua expiação ser corintiano, entendeu? Mas eu sou de coração, pode ter certeza. Vamos lá então. Mas todo mundo vai ser um dia, não se preocupem. Vocês que não são hoje, vocês vão se converter ao corintianismo. Todo mundo fala, eu sou flamenguista, palmeirense. Tudo é questão temporária. Com o tempo vocês vão se esclarecer. O Corinthians é o futuro dos times. Tá? Vascaína, Karen, você devia ter ficado quietinho, porque o pessoal está pegando no pé dos vascaínos hoje aqui, viu? Coitado deles ontem. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que vocês colocaram, né? O Enio colocou lá em cima, né? Eu não farei nada com ela, nem discutir. Deixei ela falando sozinha, não dê atenção. Mas o problema, Enio, é exatamente isso. Não é você deixar ela falando sozinha. Porque do contrário, dá a impressão assim de que você ficou mordido com o desrespeito dela. Tem que tratar com educação. Você tratar com educação aqueles que discordam com você é a melhor forma de você mostrar aquilo que eu acredito. Aquilo que você acredita. Então, na verdade, tem que ser educado. Vamos mudar de assunto e tal, não sei o que. E discretamente, se você não sentir que foi agradável e tal, você vai embora, tá? Agora, se você ficar assim mordido, você dá argumento para ela. Tá vendo? Ó, ganhei dele. E não é uma questão de orgulho, é uma questão de posição. Ali colocou meu chefe é metodista, uma pessoa maravilhosa que acredita no meu potencial, mas que muitas vezes não consigo dizer a ele que sou espírita, né? Receio do seu julgamento, essa é a questão. Melhor falar de futebol, pois é. Né? Aliás, não sei qual é pior, né? Fala de futebol, fala de religião. Mas vamos lá. Próximo item. Onde nós estávamos aqui. Tá. Olha só, a gente conversou sobre tudo isso por causa de uma frase, né? Será útil procurar convencer o incrédulo obstinado? Kardec coloca para nós. Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Quando se fala causas e natureza da incredulidade, quer dizer, ele não acredita por quê? Porque ele tem a sua própria religião, porque ele teve uma decepção, porque ele sente que a forma como foi passada para ele, aquela religião não é o suficiente. Muitos ateus hoje são ateus pela forma como as religiões se colocam. Não necessariamente porque ele acredita sinceramente que a vida se resume ao mundo material. Essa história de você falar de que Jesus morreu, depois ele foi para o céu numa nuvem. A ciência mostra que isso não é possível. Ah, mas Jesus tudo pode. Então joga a ciência no lixo, porque todo mundo pode quebrar a lei da ciência. Não, porque Maria foi concebida através do Espírito Santo. A ciência, a natureza não diz isso. Ah, mas Maria é diferente. Bom, então se a Maria é diferente, ela pode quebrar a lei da natureza criada por Deus, que é imutável. Deus criou as leis naturais para reger o universo. Aí vem Maria, vem Jesus e quebra aquilo que Deus fez. A gente fala do dilúvio. Deus, para castigar os homens, inundou o planeta todo, deixou só meia dúzia de gato pingado numa arca. Eu não posso aceitar isso, a minha razão não aceita isso.
E se essa é a proposta religiosa que estão me oferecendo, eu prefiro não acreditar em nada. Daí então grande parte daqueles que são céticos, daqueles que são ateus, acabam não acreditando em absolutamente nada do que diz respeito ao mundo espiritual, pelo fato de terem tido de terem tido contato com esses fatos. E tem pessoas que defendem isso com unhas e dentes, que Adão e Eva foram os primeiros seres do planeta. E eu posso provar para você ainda. Aí a gente dá aquela coçadinha na cabeça e fala, ai meu Deus do céu, vamos jogar a ciência no lixo de novo. A arqueologia nem pensar. Porque as coisas não funcionam assim. E aí então nós começamos a quebrar. Então quando Kardec fala assim que aquele que é incrédulo depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Então no momento em que vai conversar com alguém, que alguém chega para você, né, ai nem me fala, viu André? Cada susto que eu levo aqui. Cosmologia, astrologia, astronomia, desculpem, né, uranografia, como Kardec coloca, joga tudo fora. Para quê? Está tudo escrito num livro lá com tantas páginas. Todas as revelações do universo estão ali e você não precisa questionar absolutamente nada. Para que pensar? Mas tem aqueles que querem pensar. Nós queremos pensar. E quando nós queremos pensar, esses tipos de argumentação não nos sustentam. Então, na verdade, assim, quando vai conversar com alguém que tem alguma dúvida, a pergunta é, né, olha, eu não acredito muito em espiritismo, não. Tá, mas eu não tenho que tentar convencer. Não, mas espiritismo é verdade, eu vou te provar. A pergunta é, mas por que você não acredita? Ah, porque certa vez eu fui lá num centro lá que me levaram e falaram que tinha cura espiritual. Eu fui lá e a cura não mudou absolutamente nada, eu continuo doente do mesmo jeito. Então, peraí, vamos conversar sobre a situação. O que exatamente aconteceu? Eu vou te explicar como é que é a cura espiritual, se ela é possível, se ela não é, que ela não é miraculosa, que ela ajuda tanto quanto a ciência. E assim vai. Né? Ou seja, a gente vai então formando ideias, vai argumentando em cima da dúvida que o outro apresenta. E não simplesmente tentando convencer as pessoas de todas as formas. Não existe um manual de convencimento. Nós temos que usar a nossa razão, o nosso bom senso, o conhecimento que nós temos, por isso nós temos que estudar constantemente. E aí assim as coisas vão acontecendo. Mas o problema, Eduardo, a medicina não cura, mas a medicina não é divina. Aquilo que é divino sim é miraculoso. Aí é o detalhe. Então nós temos ali várias situações. Pessoas que dizem assim, né? Falou até já, Wagner, até mais. Então a gente vê assim, muitas situações que acontecem de pessoas que vão deixando de acreditar, em especial pela doutrina espírita, pelas experiências que vivenciaram. Alguém chegou e disse assim, olha, eu não acredito em espiritismo porque lá na igreja disseram que é coisa do demônio. Mas na verdade ele está com vontade de conhecer. Não é a pessoa que veio desafiar. Ela veio assim, escuta, você é espírita? Poxa, mas lá no centro disseram que o espiritismo é coisa do demônio, né? Como é que isso funciona? Aí vem a nossa, bom, já entendi que fizeram a cabeça dele em cima de argumentações teológicas, em cima de dogmas. Então vamos conversar, olha, o espiritismo na verdade ele aconteceu da seguinte forma. Teve ali uma experiência lá que um cara fez e ele viu de repente que coisas aconteceram. Ele começou a analisar e viu que isso era assim. Aí a gente vai então apresentando, oferecendo para ele aquilo que vai respondendo às suas dúvidas. Não é pegar ele assim, amarrar num poste e começar a ler para ele o livro dos Espíritos. Não, cada um de acordo com a situação. Lá em cima a Ana colocou, né, o que me questiona às vezes é qual a necessidade de comentar a religião a que pertencemos. Não será mais lógico praticar, né, o ser, né, se no caso espírita, do que pregar? Certamente de forma muito natural pelos exemplos que damos e pela prática vão querer seguir esse exemplo, isso é o que conta, né? A proposta de Kardec, Ana, aqui nesse trecho, é porque ele vai explicar um pouco mais, que ele vai dizer assim que na época dele, muitas pessoas iam à procura dele para poder entender o que era o espiritismo. Assim como tem muitas pessoas hoje que se aproximam dos centros espíritas para tentar entender o que é o espiritismo que ele tem para oferecer. Então, na verdade, não é nós chegarmos para as pessoas e dizerem assim, olha, eu sou espírita, eu sou melhor do que vocês. São as pessoas que chegam e falam assim, escuta, por que você acredita nisso? É aí que vem o ponto. Qual vai ser a sua resposta? Seria mais ou menos assim aqueles filmes, né, que você, quando pergunta assim, por que você acredita nisso? Aí você olha para a câmera assim, congela e fica parado, né? E a expectativa, qual será a resposta dela? É essa resposta que vai fazer a diferença. Porque nós temos que mostrar o quê? Não aquilo que nós acreditamos, mas a verdade daquilo que nós acreditamos.
segundo os estudos, segundo o que nós estudamos. Então, certamente não tem motivo nenhum para comentar. Mas a partir do momento que alguém tenta entender aquilo que nós acreditamos, é aí que vem a nossa resposta. A Miriam colocou lá em cima para nós, o porteiro do meu prédio, quando soube que eu era espírita, falou: Dona Miriam, a senhora é espírita de Allan Kardec? Ai, Dona Miriam, não faça isso. Eu perguntei, né? Você acha que eu sou um demônio? Ele disse que não sou, que sou gente boa. Mas mesmo assim tentou me converter, né? A ideia assusta muito, ainda mais que não sabemos a Bíblia de cor, como eles, e sai aquela forma de leitura, né? Não é de Deus, né? Mais ou menos isso acontece bastante, né, Miriam? Infelizmente as coisas são assim. Quer dizer, você ouve esse argumento porque na Bíblia não está dizendo que existe nada demoníaco. Se você disser que evocação é proibida, Jesus fez evocações. Ah, mas Jesus pode. Peraí, quem pode e quem não pode nessa história? No Antigo Testamento tinham pessoas que iam consultar as pitonisas, os profetas, para poder fazer interpretação de sonhos. Então de um lado pode, do outro não pode. Como é que isso funciona? Quem que pode e quem não pode? E tem uma Bíblia que está dizendo assim, tem uma tradução bíblica que diz assim que o espiritismo é proibido. A palavra espiritismo, como todos sabem, foi criada por Allan Kardec por volta de 1857. Como é que a Bíblia, que foi escrita há 4.000 anos, tem a palavra espiritismo? Então são situações tendenciosas que a gente precisa ter muito cuidado. Quando alguém chega e traz para nós um argumento religioso, é porque esse assunto já foi muito discutido naquele ambiente, entre pessoas que pensam da mesma forma. E o Enio lembrou aqui bem. Ah, mas mediunidade é coisa do demônio. Existe um livro mais recheado de fenômenos mediúnicos do que a Bíblia? Ali eles chamam de milagres, dons mediúnicos, que nada mais é do que mediunidade. São os homens intermediando fenômenos que chegam no mundo espiritual. Por isso, então, não adianta a gente querer tentar convencer as pessoas. Lembremos sempre, eles ficam durante 1 ano conversando sobre aquele assunto para você tentar, em 30 segundos, desfazer aquilo que ele acreditou. Se ele tiver boa vontade de conversar, vai lá. Agora, se ele tentar te convencer, para. Porque assim como ele não vai te convencer, você não vai convencê-lo também. E é por isso que eu falo que chegam pessoas aqui na sala e dizem assim, olha, na Bíblia está escrito isso, isso, isso. Aí eu fico perguntando assim, mas qual a intenção dele exatamente? Ele quer assim que a partir dessa frase eu coloque vocês para fora, feche a sala e vá frequentar a igreja dele? Será que ele não se deu conta que aquela frase, para ele pode significar muito, mas para nós não significa nada? Então, na verdade, essa é a mesma coisa da intolerância, da impaciência, que traz para nós esses problemas. O Enio colocou em cima, né, na opinião, o que falta no ambiente dos centros espíritas é pessoas serem mais amigas, serem mais alegres, em ambientes mais saudáveis e agradáveis. Né? O problema, Enio, é que muitas vezes a gente cria uma expectativa muito grande em torno das pessoas. Normalmente quem frequenta centro espírita, ele não frequenta apenas porque ele está feliz da vida, porque a vida dele é perfeita. Ele frequenta o centro espírita porque ele também tem dificuldades. Algumas vezes você cruza com alguém que frequenta o centro espírita que está com crachá, que está enfrentando um tormento dentro de casa. E ele vai lá para poder tentar se equilibrar, tentar ser útil de alguma forma, porque aquilo para ele vai fazer bem. E aí chega alguém e diz assim, escuta, ele me tratou mal. Da mesma forma que tem pessoas que são intolerantes no centro espírita, tem pessoas que são intolerantes que chegam no centro espírita também. Então a gente tem que entender assim, nós falamos de pessoas que são humanas. E assim como você pode ser alegre no seu trabalho, você pode ser mal-humorado no seu trabalho também. Eu não acordei bem, eu não estou legal, fui trabalhar, eu trabalho no balcão de uma loja, chega alguém ali que começa a me questionar muito, eu estou com uma dor de cabeça enorme, as mulheres estão de TPM, Deus sabe o que vai acontecer. São seres humanos. O fato de eu frequentar o centro espírita não me faz uma pessoa perfeita, uma pessoa melhor. Então em todos os lugares deveriam haver pessoas alegres, pessoas sorridentes, pessoas educadas, mas infelizmente pessoas que estão ainda passando por suas próprias experiências. Então, certamente, se nós pudermos agir dessa forma, ótimo. Mas não esperemos, não criemos grandes expectativas, esperando que as pessoas também ajam dessa forma. Quando você fala assim, eu sou espírita, de imediato já começa a cobrança. Você tem que ser perfeito, você tem que ser paciente, você tem que ser tolerante. Quantas vezes, em discussões domésticas aqui em casa, chegam para mim e falam assim, mas para você falar de paciência lá na internet você fala, comigo você não fala. Quer dizer, só eu tenho que ser impaciente, o outro não precisa ser. Só eu tenho que ser perfeito, o outro não precisa ser. Eu não posso falar palavrão, o outro pode. E começa a me cobrar porque eu me declarei espírita. Aí eu faço não, peraí, você está errado. Aquilo que eu falo é aquilo que eu tento acreditar, mas se você enche minha paciência, eu não posso fazer nada.
Então, na verdade, quando se fala que você frequenta uma igreja, que você frequenta uma religião, você não está ali admitindo que você é perfeito. Pelo contrário. Você está ali tentando se melhorar, tentando aprender, e é assim que a gente tem que passar para as pessoas, que nós somos aprendizes, com humildade, de mostrar assim, olha, desculpa, mas eu não consigo ainda. Com o tempo eu vou conseguir, com toda certeza. Né? Pois é, exatamente, né, mano? Mas você acha que não é assim em todo lugar? Aquela ideia de que o espírito é o perfeito, é o bonzinho, é o santo, que ele não pode discutir, que ele não pode falar alto, que ele não pode errar. E aí você mostra, não é assim não. Se eu fosse santo, eu não estaria aqui com você agora. Eu estaria vivendo em outro mundo. Mas se eu estou aqui agora é exatamente porque mais a gente vai aprender junto. Se eu estou errando, você também está errando. Então se você está me cobrando perfeição, mostra que primeiro você é perfeito. Não vem com essa de que eu tenho que acertar e você pode fazer o que você quiser, não. Alto lá. O mesmo direito que você tem de errar, eu também tenho. Só que eu não gosto de fazer isso, mas você está me obrigando a fazer. E aí então a conversa vai mudando para outro rumo. E já perceberam, não vem com essa história de que eu sou espírita que você pode fazer o que? Você pode deitar e rolar nas minhas costas, não. Na hora que você vier montar, eu saio e você cai. Eu posso até te ajudar a levantar depois, mas que você vai cair, você vai. E assim a gente vai então ajustando as coisas, para mostrar que não é essa a ideia que as pessoas têm de ficar cobrando aquilo que elas mesmas não praticam. Essa é uma ideia geral. Se você chega num balcão de uma loja, como um cidadão comum, e você exige que o atendente te atenda sorrindo e que ele seja educado, você tem que chegar sorrindo e ser educado com ele também. É a lei da sociedade, da reciprocidade. E isso acontece em todos os locais. Em todos os locais da vida é assim. Eu sempre entro num consultório médico e exijo que ele tenha paciência comigo. E no trânsito eu meto a mão na buzina para tirar o outro da minha frente. Então a gente começa a fazer uma autoavaliação de perceber que a vida é assim. Eu sempre comento aqui em casa, assim, no ditado que diz que se você estiver no alto de uma montanha e você der um grito, o grito vai voltar para você. Se você mandar um estalo de um beijo, o estalo do beijo vai voltar para você. Se você soltar um palavrão, o palavrão volta para você. É o eco que traz de volta. Assim é a vida. Ela te dá aquilo que você oferece. Só que você tem que ter paciência, perseverança para poder modificar as coisas que durante muito tempo estão equivocadas. Né? Existe uma rigidez no nosso comportamento. E vamos lá então. Eu me considero simpatizante da doutrina, né? Acho que falta muito para eu ser considerado um espírito autêntico ou verdadeiro. Não sou um grande estudioso, né? Na verdade, não sou. Então, na verdade, a gente tem que pensar em sermos cristãos primeiro, né, Enio? Se você for cristão, você já tem absorvido os melhores ensinamentos que poderiam existir. Dali você começar a entender o mecanismo do mundo espiritual, os fenômenos e tudo mais, já é uma grande coisa. Muita gente se considera grande espírita, mas não consegue ser um bom cristão. Primeiro seja um bom cristão. Depois você vai pensar em praticar aquilo que tecnicamente é oferecido pela doutrina espírita. E bom cristão qualquer um pode ser, você não precisa frequentar a igreja nem centro. Você pode ser gentil, você pode ser educado, tolerante em qualquer lugar da sua vida. Então a gente tem que sempre pensar de um modo diferente. Essa autocobrança que a gente faz acaba sendo muito mais nocivo do que favorável para o nosso crescimento. Vamos lá, gente, para fecharmos aqui esse trechinho então, retomando aqui o nosso raciocínio. Rapidinho aqui a Ana colocou para nós há umas 3 semanas. Fui por curiosidade a um festival Hare Krishna, né? Foram quase 5 horas a entoar mantras, a observar, a viver a mesma vibração deles, né? E sempre aprendi. Realmente o que falta em muitos é a capacidade de querer escutar e abrir essas religiões e retirar o melhor delas, né? É a melhor coisa que a gente faz. A doutrina espírita, ela foi formada pela mistura dos valores de cada religião. A gente lembra disso, já conversamos sobre esse assunto. A doutrina espírita foi formada, foi trazida para nós por espíritos que eram filósofos, por espíritos que eram católicos, por espíritos que eram espiritualistas. Eles vieram cada um trazer o seu ensinamento. Ninguém fez uma faculdade espírita no mundo espiritual para chegar aqui depois e formar a doutrina espírita. Ela foi formada com a sabedoria geral, e os espíritos nos instruem a isso. Aprendam sobre todas as religiões, porque todas elas trazem um conteúdo para o crescimento do ser humano. Se eu me fechar a acreditar que a minha é melhor do que a outra, não entendi ainda exatamente o que eu estou seguindo. Isso é doutrinário. A formação dos valores de várias religiões. Vamos lá então. Pois é. O Soldado colocou rapidinho, né? A pessoa buscar o equilíbrio sem excessos ou falta. Assim ela terá uma qualidade de vida mais aceitável, independente da crença, né, soldado? Vai viver bem, vai viver feliz, independente do que ela acredita ou não. Esse que é o ponto principal. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá então.
Será útil procurar convencer o incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes nossa insistência, olha só o detalhe, nossa insistência em persuadi-lo o leva a crer na sua importância pessoal, que é uma razão a mais para se obstinar. Quer dizer, alguém tentar te convencer do contrário, é aí que você se torna mais convicto ainda. Acontece isso com a gente. Alguém chega e começa a dizer que o espiritismo é coisa do diabo, que a mediunidade é uma mentira, que os médiuns são loucos e não sei o quê. Aí que a gente se apega mesmo, porque a gente fica mais enfesado porque o nosso orgulho foi ferido. Aí que a gente empunha mesmo a bandeira da doutrina e começa a correr com ela. A mesma coisa acontece do outro lado. Se você tenta convencer o outro de que ele está errado, é aí que ele fica mais perseverante ainda. Então, na verdade, a gente tem que conversar sobre, porque ninguém convence ninguém. As pessoas que se convencem. Então, se ela está interessada em conhecer aquilo que você acredita, você dá os argumentos para ela. E aí, então, ela vai aceitando ou não de acordo com a convicção dela. Continuando. Aquele que não se convence pelo raciocínio, nem pelos fatos, deve ainda sofrer a prova da incredulidade. Esse detalhe da prova da incredulidade, os próprios espíritos já falaram que ser ateu é uma grande prova. Porque você vive uma expectativa de um vazio que você não sabe como vai ser. A gente fala assim, muito interessante, né? Eu sou ateu e tudo bem. Certo, só que esse ateu tem uma família, tem um filho, tem uma filha, de repente tem os pais, de repente essa criança desencarna, esse pai desencarnam. Será que ele vai simplesmente pegar todo o sentimento que ele tem e vai jogar fora? Ou ele gostaria de saber o que aconteceu com aquela pessoa que ele tanto ama? Aí então surge esse vazio, essa dúvida angustiante, que para muitas pessoas ele vai dizer assim, por orgulho, imagina, eu sou muito feliz assim. Mas aquilo que nós colocamos, ele é feliz assim, porque aquilo que já ofereceram para ele não prestava na visão dele. Mas se ele tivesse alguma coisa para acreditar, de entender a origem, o desenrolar e o final das coisas, ou o destino das coisas, o tornaria muito mais seguro das coisas que ele faz. Essa é uma grande questão. Eduardo colocou, tem um livro fantástico que fala sobre isso, como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Então, na verdade, você não precisa lutar contra elas, você pode colocar a sua opinião. E isso tem um lado, esse livro, né, Eduardo, ele tem um lado positivo e um lado negativo, né? Porque se eu sou um fanático em alguma coisa, eu tenho esse livro e tenho ali a forma de utilizar as pessoas, vai ser muito fácil, né? Imagine que eu sou um político inescrupuloso. Como fazer amigos e influenciar as pessoas. Eu vou ter todos vocês como amigos e vou influenciar todos vocês. Com a minha doutrina equivocada. Esse é o problema. Continuando. Devemos deixar, para o caso desses que são ali obstinados, a não acreditar? Devemos deixar à providência o cuidado de encaminhá-lo às circunstâncias mais favoráveis. A mais favoráveis. E continua. Há muita gente que só deseja receber a luz para estarmos perdendo tempo com os que a repelem. Ou seja, o Kardec coloca bem claro aqui. Tem tanta gente em busca de uma palavra, em busca de um entendimento, em busca de um alívio, de um consolo para uma aflição que ele vive. Uma aflição pessoal, uma dúvida existencial, uma perda de um ente querido, um sofrimento que ele vive naquele momento. E a gente está perdendo tempo discutindo com gente que já tem a sua própria crença. No livro que é o Espiritismo, Kardec coloca, se você vai conversar com alguém que tem alguma crença, você pergunta para ele, você está feliz com a tua crença? Ele vai dizer, muito feliz. Então ótimo, eu estou feliz com a minha. Vamos comer uma pizza agora. Kardec não convida para pizza, a pizza fica por minha conta. Mas é bem fácil de lidar com isso. Vamos buscar assim sermos úteis onde há necessidade de uma mão produtiva. Não nos fechemos em debates improdutivos. Teve uma passagem que eu achei fantástica. Haroldo Dutra Dias, ele é palestrante, e ele esteve presente aqui no Congresso Espírita de Goiás, nesse fim de semana do Carnaval, e ele trouxe ali a ideia dele, né, o tema era transição planetária. Então ele apresentou o tema dele, outros também apresentaram seus temas, e no painel, que é o momento em que todos os palestrantes estão juntos, e aí o público faz perguntas para eles, para esse Haroldo, né, pro Haroldo, que tem muito conhecimento em termos de evangelho, foi perguntado para ele de que forma que o Centro Espírita pode contribuir para essa mudança, para essa chegada do mundo de provas e expiações.
A resposta que ele deu foi assim, eu acho que foi uma das respostas que mais me tocaram nesses 20 anos de trabalho na doutrina espírita. Para vocês verem a intensidade da coisa. Ele disse assim, que o centro espírita é um lugar de socorro, não é um lugar de jogar conversa fora. Essa história de você ficar tentando falar dos outros, tentar apresentar argumentos que são não sei o quê, quem está ali não está para poder discutir essas coisas, ele está ali porque ele precisa de ajuda. E se a gente focar os nossos esforços, o nosso conhecimento, nesse sentido de você ficar debatendo o sexo dos anjos, se existe isso, se não existe aquilo, a coisa acaba. E ele falava assim que um homem chegou chorando lá e disse assim, fala alguma coisa para mim que eu estou desesperado, meu filho morreu faz 15 dias. Eu vou falar com ele sobre fulano, beltrano. Então essas discussões particulares, doutrinárias, debates tais, eles devem ser fechados dentro de grupos que têm a intenção de estudar isso. Se a gente vem aqui para poder conversar sobre doutrina espírita, se alguém vai num centro espírita conversar para entender sobre doutrina espírita, eu não posso perder o meu tempo e fazer com que ele perca o tempo dele ouvindo assuntos que são completamente inúteis no que diz respeito ao desenvolvimento do ser humano. Para mim ele pode ser importante na minha formação doutrinária. Então eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, vou formar o meu grupinho e vou conversar em particular com eles. Mas a partir do momento em que eu levo a doutrina espírita a público, eu tenho que levar aquilo que ela tem de mais produtivo, o Consolador prometido. Que é aquilo que traz para nós nos evangelhos, aquilo que traz para nós na orientação do Espírito Verdade. Então o Consolador prometido não tem necessidade de perder tempo. As pessoas estão sofrendo, gente. As pessoas estão chorando, conflitos internos, conflitos familiares, sofrimentos que são indescritíveis para nós, e nós temos uma proposta de levar para elas um alívio pelo entendimento das coisas que estão acontecendo. E aí por isso que coloca para nós deixar que a providência encaminhe essas pessoas que são mais resistentes às circunstâncias mais favoráveis. Há muita gente que só deseja receber a luz, para estarmos perdendo tempo com os que a repelem. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo destes, multiplicando-se, vencerá mais facilmente a resistência do que as palavras. Ao verdadeiro espírita nunca faltará oportunidade de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a sua missão e nela encontrará a verdadeira satisfação. O Espiritismo impregna a atmosfera, expande-se pela própria força das circunstâncias e porque torna felizes aqueles que o professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoando ao seu redor, entre os seus amigos, os seus próprios amigos, compreenderão o isolamento em que se encontram e serão forçados a calar ou a se renderem. Então nós temos aqui nessa passagem exatamente a orientação daquilo que diz respeito, quer dizer, toda vez que a gente parar diante de um debate e perceber que ele está sendo inútil, que ele está sendo caloroso demais, que ele está sendo seguido por um caminho desagradável, nem continua. Se querem conversar sobre, que tem que ser de uma forma produtiva, civilizada, os dois lados apresentando os seus argumentos, para chegarem a uma conclusão. Mesmo que essa conclusão chegue, você fica na sua, eu fico na minha. Mas se nós começarmos então a abraçar aquilo que está acontecendo, abraçar aquele tumulto, aquela turbulência toda, você se desarmoniza e é responsável pela desarmonia do outro também. Porque por mais que ele seja aquele que iniciou a conversa, se você alimenta o desequilíbrio dele, você se torna responsável. E se você se desequilibra por causa dele, você é responsável. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E se você tem noção do certo e do errado, você não tem que culpar o outro por aquilo que ele fez. Eu poderia ter calado no início ou ter calado no meio, mas fui eu que insisti. O Carlos colocou, não vai ser chato não, de forma alguma, o Carlos, tá? Participe sempre que possível. Experimentei isso que estou falando, né? 14 anos de uma vida nova, né? Sempre grato aos que me ajudaram a enxergar em meio à névoa da minha ignorância. Mas eu acho que não é vamos dizer assim, um privilégio, ou não é um detalhe que só você vivenciou. A gente tem aquele lema, né? Que é quase meio que texto de para-choque de caminhão, que ou você se aproxima da doutrina pelo amor ou pela dor. Eu fui pela dor.
Passei por uma experiência muito difícil, por uma transformação na minha vida, que eu tive que buscar respostas, e a doutrina me trouxe respostas. Outras pessoas, que infelizmente é a minoria, são a minoria, chegam por uma doutrina familiar, por uma vontade de conhecer, mas a grande maioria sofre muito e vem em busca de consolação. Então todos nós somos assim. Há 20 anos eu passei por isso, eu falei, eu tenho que ter alguma coisa que me explique isso que está acontecendo, não pode ser só isso. Não pode ser um detalhe, um capricho divino que apontou o dedo para mim e falou assim, é aquele que eu quero pegar hoje. De repente você começa a buscar respostas e você começa a conversar com pessoas em centros espíritas, cada uma veio movida por uma necessidade diferente. Então todos nós aprendemos, felizmente ou infelizmente, ainda aprendemos pela dor, mas o importante é que aprendemos. E aí vem a parte feliz da história. Essa é a grande questão que a gente tem sempre que ressaltar. Né? Ele colocou também, me aproximei da doutrina pela dor e pelo sofrimento que vem passando na minha vida. E o importante é a gente absorver isso tudo, né, Enio? Não adianta a gente se aproximar e deixar apenas, eu estou próximo, mas eu não assimilei ainda o que ela passa para mim. Porque do contrário eu vou ficar como um mero espectador, sofrendo na arquibancada, sendo que eu poderia estar no meio de campo fazendo parte da coisa. Virando isso a meu favor, e não simplesmente ficar à distância apreciando. Eu gostaria que ela fizesse, mas na verdade não é ela que faz, somos nós que fazemos. Né? A Márcia colocou aqui para nós, fui pelo amor. Eu me afastei um pouco e novamente fui chamada pela dor. Né? O mundo dá voltas, né, Márcia? A André colocou, né? Eu fui por não me conformar com dogmas da igreja, acreditar que existia mais no mundo espiritual. Né? Foi uma questão doutrinária, foi uma questão de dúvidas, né? Isso é muito positivo também. Meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, nós paramos aqui na questão número 30. Eu achei que a gente fosse chegar até na 34 hoje, hein? Que pretensão a minha. Então a gente para aqui na 31, quando for na quarta-feira a gente dá continuidade nesse assunto. Né, que é tão interessante, a gente vê que o debate filosófico das crenças, da postura das pessoas, ele é sempre gostoso de se fazer. Então a filosofia, ela sempre nos instiga a mente a pensar, a colocar experiências no debate. Né? Então é sempre muito legal da gente conversar filosoficamente sobre isso. O livro dos médiuns, naturalmente, ele vai trazer muito detalhe técnico para nós, mas sem essa base filosófica, o detalhe técnico não passa de manifestação de assombração. E a gente não está aqui caçando fantasma, não. A gente está entendendo como as coisas acontecem, por que acontecem, com quem acontece e quais serão as consequências desse acontecimento. Tá legal? Bom, vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta. Né? Tem várias salas espíritas, tá, Karen? A partir das 8 horas tem a Sala Maria de Nazaré, do nosso amigo Alexandre, a Ju também que está aqui. Temos à noite outras salas, tem o Espiritismo Net, que faz um trabalho aqui constante de transmissão de palestras aqui no Pautalk, em vários horários. Né? Filhinha, coloca o site da programação, por favor, lá do CELD, e dos nossos trabalhos. Temos à noite também trabalho estudos interativos, aqui tudo quanto é horário. Né? Só para a gente lembrar, né, hoje é segunda-feira, tem como baixar também depois. Hoje é segunda-feira, nós temos aqui às 6h15 da noite, na Sala Espiritismo Net Brasil, o estudo da Revista Espírita, agora começando, 1869, a segunda edição. Depois, quando for 20:09, nós temos o estudo do livro A Arte Moral de Educar os Filhos, para pais, educadores e evangelizadores. Né? E as palestras do CELD também, né? Às 3 horas, às 17 horas, às 19h30. Então, o que não falta por aqui estudo no Pautalk. Aliás, o Pautalk se tornou, felizmente para nós, um ambiente. www.espiritismo.net/programação, sem cedilha e sem acento, bem simplesinho. Aliás, o Pautalk se tornou para nós um point de estudos espíritas, né? Várias salas, vários grupos que vão se juntando para tentar aprender e divulgar a doutrina espírita também, felizmente, né? Tá lá, o Vaninha colocou para vocês, quem quiser conhecer um pouquinho mais, tá ali. Pois é, exatamente, né, Jane? Então aqui, né, só para a gente poder fechar, o Enio colocou, mesmo estudando e lendo assuntos da doutrina, por que será que às vezes me sinto deprimido, sinto muita ansiedade, né? Às vezes me sinto sozinho, sinto um grande vazio e sinto uma grande satisfação em abandonar, mesmo que tendo uma casa, uma mãe e família. Por que será que sinto essas coisas, né? É coisa que a psicologia vai nos ajudar a fazer uma viagem interior, a modificação de postura vai nos trazer resposta, não tem uma resposta pronta. É um trabalho feito a longo prazo, né? Comece a frequentar um centro espírita, Enio. Participar dos estudos, participar dos trabalhos, para você que lá você vai conseguir tirar os questionamentos no que diz respeito a essa aflição espiritual. E também, né, naturalmente, a gente sempre indica, né, um psicólogo
sem nenhum tipo de preconceito, de barreira, vai nos levar a entender o porquê das coisas. Não adianta a gente querer encontrar isso em livros simplesmente, porque não vai. Nós somos ali a somatória de várias experiências que geram esse tipo de pensamento e de sentimentos. Tá? Então, assim, não tem uma resposta fácil e clara para você, não. Tá? O importante é que você comece a trabalhar isso dentro de você com paciência, com perseverança, com vontade, porque aí sim as respostas vão chegando. Passando para a Miriam, então, beijo para você, Miriam, vamos à nossa prece e voltamos em seguida, lembrando que amanhã é o nosso tema livre, tá? Para quem não conhece o tema livre, é um dia em que a gente deixa assim, não segue estudos aqui da nossa sala, e a gente vai